Olá, eu sou Marcelo Bonfim e vim falar um pouquinho para vocês hoje sobre lista encadeada circular. Bom, essa modalidade de lista, ela trabalha com uma forma de representar conjuntos cíclicos. Então, eu vou ter vários elementos encadeados numa lista, só que a diferença é que agora o último elemento ele está apontando para o primeiro. Então, isso faz com que, para percorrer essa minha lista circular, eu preciso visitar todos eles partindo do primeiro. E eu termino agora quando eu volto para o início, e não mais quando eu voltava para nulo, né, na lista encadeada normal. Aqui uma breve representação gráfica do que seria essa lista circular encadeada, onde eu tenho aqui um elemento que está na primeira posição, ele é o elemento que está no início, e todos os outros elementos são encadeados normalmente. Como eu falei, toda vez que eu faço um novo encadeamento, eu vou ter então que deixar esse ponteiro, que seria, no caso, o ponteiro próximo do último elemento, apontando para o início da minha lista novamente. Esse é o conceito básico da lista encadeada circular. Agora vamos dar uma olhadinha na implementação para ver como que fica isso em código C. Bom, primeiramente, criei aqui dois tipos abstratos, né? Um que eu chamei de tipo nó, onde eu tenho um info, que é o valor que eu vou estar recebendo em cada um dos elementos, e onde eu tenho um ponteiro chamado de proxy, justamente para fazer o tratamento do encadeamento. E aqui nessa minha lista, nós temos dois ponteiros, um que eu chamei de início e um que eu chamei de fim. Nesse caso, eu estou mostrando um exemplo de uma lista circular não ordenada. Então, por isso eu estou usando o ponteiro fim para auxiliar justamente no processo de inserção. Esse nosso exemplo ele tem quatro opções aqui. Eu vou inserir um novo elemento, consultar, remover ou listar todos os elementos. Primeiramente, vamos trabalhar a questão da inserção. Só para dar uma palhinha antes aqui, eu criei uma variável chamada lista circular. Essa variável é do tipotlista, então significa que ela tem início e fim. Então essa variável ela que controla a entrada e a saída da minha lista de elementos, né? Bom, aí eu inicializei a minha lista, passei para lá a referência dessa minha lista circular. Então nós inicializamos ela com um nulo para início e para o fim, conforme a gente pode ver aqui. Recebi então aquela minha lista circular aqui na minha passagem de parâmetro, nesse meu ponteiro chamado de plista, e aqui em plista início atribuir nulo, em plista fim também atribuir nulo. No momento que a gente vai trabalhar a inserção, então eu também recebo aqui a referência dessa minha lista que já foi criada, crio então a alocação do novo elemento, né, aqui com o meu new tenor, poderia estar usando malloc aqui também, né, então atribuir para esse ponteiro que foi criado do tipo tenor aqui em cima, li o valor que eu ia colocar nesse meu novo elemento, né, o info, atribuir nulo para o meu próximo. Esse trabalho aqui é o trabalho que eu chamo de preparação do elemento. Então, toda vez que eu vou criar um novo elemento para colocar numa lista, eu tenho que criar o ponteiro, alocar ele na memória, inserir os valores e atribuir nulo para o próximo. Esse é o procedimento padrão para criar qualquer elemento que vai ser inserido numa estrutura encadeada. Em seguida, a gente começa então, a fazer o processo de inserção. Como ela não é ordenada, então eu vou fazer a inserção no início, quando eu não tenho ninguém na minha lista, ou no final, se eu já tiver elementos. Quando eu não tenho ninguém, então significa que meu início é igual a nulo. Então, se meu início é nulo, eu vou fazer então esse meu ponteiro início apontar para esse novo elemento. Então, significa que eu não tenho nenhum elemento nessa minha lista, e eu vou colocar um novo elemento, que vai ser o primeiro elemento e único elemento dessa minha lista. Se for esse o caso, então faço essa atribuição e depois eu também coloco o ponteiro fim apontando para esse novo elemento e digo que o próximo desse novo então vai apontar para início, gerando então a nossa referência circular. Se acaso não tivesse algum elemento nessa referência circular, eu faria da mesma forma aqui a primeira parte, recebo o endereço da lista, fim, crio um ponteiro chamado de elemento, coloco o espaço, dou os valores e preparei o elemento para inserir. O que acontece? Quando eu chego nessa minha 43 aqui, eu vou verificar se início é igual a nulo. Nesse caso, supondo que nós já tenhamos inserido o primeiro elemento, então esse meu início não é mais igual a nulo. Sendo assim, o
que eu faço? Eu utilizo o meu ponteiro fim. Então eu vou lá no meu ponteiro fim, ele está fazendo o último elemento, e vou dizer o seguinte, olha, o próximo desse elemento que você tem aí vai apontar agora para o novo elemento. Então ele estava apontando para início. Eu vou tirar essa referência que ele tinha para início. Vou dizer que ele vai apontar então agora para o novo elemento. Eu fiz o primeiro encadeamento. Em seguida, o que eu faço? Mudo o fim de posição. Então o fim, que era até então o último elemento, ele não é mais. O novo elemento é agora o fim. Então eu pego o fim e falo, ó, fim aponte para o novo elemento. Receba o endereço do novo elemento. E digo que próximo do novo elemento aponta para o início, criando então referência circular. E toda vez que eu fizer esse processo de inserção de um novo elemento, vai acontecer dessa forma. Recebo o endereço, crio, né, o meu elemento na memória, verifico se o início é igual a nulo. Se for nulo, eu coloco ele no começo, como primeiro elemento da minha lista. Se não for, eu venho aqui e coloco então ele no final. Colocar ele no final significa que eu estou pegando o ponteiro próximo do que está aqui no momento e mando ele apontar para o novo elemento. E pego o ponteiro fim, jogo para esse novo elemento. E depois digo que o próximo do novo elemento, que está nesse momento apontando para nulo, vai apontar para o início da minha lista, criando então uma lista circular. Bom, em relação à apresentação dos dados, também é um processo bem interessante e simples de fazer. Nós temos aqui então um ponteiro que chamei de AUX, um ponteiro auxiliar. Verifico inicialmente se a minha lista ela está com início nulo. Se ela tiver com início nulo, significa que ela está vazia. Né? Então, eu não tenho dados a apresentar. Caso eu tenha essa minha lista com início diferente de nulo, significa que eu tenho valores armazenados. Se eu tiver esse caso, então, eu venho aqui para o meu ponteiro AUX, coloco no início da minha lista, que seria o primeiro elemento, e realizo um do while. Por que eu faço um do while aqui? Porque eu preciso passar pelo primeiro elemento de qualquer forma. Então, se eu estivesse usando somente o laço while, o que aconteceria? Ele começaria verificando se o auxiliar seria diferente de nulo. Daí o auxiliar já seria igual a nulo e não entraria. Então, por isso que eu preciso usar um do while. Quando eu começo aqui, ele vai executar pelo menos uma vez. Ele vem, mostra o valor que eu tenho limpo, né, o AUX que eu tenho, mostra o valor. Ele joga o auxiliar para frente, nessa linha 53, e fala, auxiliar, vá para o seu próximo, receba o endereço do próximo elemento, jogue ele para frente. E aí, então, enquanto esse auxiliar não voltar para o início, eu continuo apresentando os meus dados. O que acontece nesse procedimento? Toda vez que eu vou executar essa minha apresentação, então eu tenho certeza absoluta que eu comecei do elemento início e quando eu terminar de apresentar todos esses elementos, esse auxiliar está de novo no meu elemento do início. Apresentei todos os dados e voltei com o auxiliar para o elemento do início. Isso faz com que eu saia desse meu laço de repetição. Por que é necessário fazer isso agora? Porque primeiro eu usava o seguinte, enquanto o auxiliar for diferente de nulo, mas agora eu não tenho mais o nulo, né? No final da minha lista eu tenho referência de volta para o início. Então, enquanto ele for diferente de início, eu pego e faço a execução desse meu laço de repetição. Continuando aqui, então, para fazer a consulta de um elemento, procedimento similar à da apresentação, né? Verifico se meu início é nulo, se for nulo eu falo que minha lista está vazia, no fim da lista. Caso não seja nulo, então eu crio meu ponteiro auxiliar, crio uma variável de pesquisa aqui, que vai pegar o valor do usuário para fazer a verificação, e uma variável chamada achou, que é uma variável de controle que eu vou usar para sair desse meu laço de repetição. Bom, li aqui o valor da pesquisa, coloquei o ponteiro auxiliar no início dessa minha lista, e aí então eu tenho laço de repetição para verificar justamente se eu encontro o elemento que eu estou procurando. Então eu começo a mesma coisa com um do aqui, né? É um procedimento que a gente vai usar para listas encadeadas circulares. Né? O laço de repetição do while ele é fundamental para que a gente consiga fazer uma boa execução aqui. Verifico então se o info do auxiliar, que está na primeira posição, é igual ao elemento que eu estou procurando. Caso seja, né? Caso seja, ele vai mostrar o elemento na minha tela e vai atribuir esse valor 1 para a minha variável achou. Caso ele não encontrasse na posição desse auxiliar,
que ele faz com o auxiliar? Joga o auxiliar para o elemento seguinte. E ele vai fazendo isso enquanto eu não voltar para o início, certo? Ou enquanto eu não encontrar o elemento. Então eu comecei com esse meu achou igual a 0. Se eu encontro o elemento, eu mudo o achou para 1. E aí então eu saio do laço se eu mudei esse achou para 1, mesmo se eu não cheguei de volta no início. Tá? Essa implementação aqui, ela não está tratando nesse momento da possibilidade de você ter mais de um número, mais de um elemento com o mesmo valor. Então se tivesse dois elementos 3, por exemplo, ele não conseguiria trazer. Estou trabalhando com a situação de que o elemento ele é único dentro da lista, né? Não existe repetição. Se eu quisesse trabalhar com a questão da repetição, era só tirar esse meu tratamento achou aqui do lado de repetição, que ele também conseguiria tratar e apresentar elementos repetidos, no caso dessa minha lista. Eu só teria a condição de passar pelos elementos e voltar para o início. Então, eu conseguiria fazer com que meu laço de repetição passasse por todos os elementos dessa minha lista encadeada. Se acaso eu chegasse aqui no final e o meu achou continuasse em 0, significa que eu não encontrei o valor. Então, para a gente fazer esse tratamento aqui do elemento, né, de verificar se eu encontrei ou não, eu uso também essa minha variável achou. Para completar aqui nosso exemplo, a função para remover um elemento. Essa função para remover um elemento ela é muito similar às demais que a gente já viu em relação às estruturas encadeadas. A diferença é que eu tenho que manter o vínculo do último elemento apontando para o início. Né? Então, o próximo do último elemento vai ser o elemento do início. E é esse o cuidado que eu tenho que ter. Se meu início é igual a nulo, então a minha lista está vazia. Caso contrário, criamos aqui dois ponteiros. Um que eu chamei de ponteiro atual e outro de anterior. A gente vai usar esses dois ponteiros para fazer os ajustes aqui das referências. Crio aqui a minha pesquisa, o meu dado que vai ser pesquisado para exclusão. Coloco o meu ponteiro atual e o meu ponteiro anterior apontando para o início. Então, os dois estão no início da minha lista ali, preparados para começar essa verificação. Mais uma vez, usamos um do while, né, justamente verificando essa questão de ele começar no primeiro, passar por todos e voltar de novo para o início. E aqui dentro eu estou tratando as seguintes situações. Bom, eu tenho um primeiro if. Esse meu if aqui, quando que ele vai ser executado? Quando eu encontrar o elemento. Então, quando eu encontro o elemento, ele é executado. Quando eu não encontro o elemento no atual, no meu ponteiro atual, ele vai jogar o anterior para o atual e joga o atual para frente. Essa estratégia que a gente está usando aqui na 163, na 164, está fazendo com que eu desloque os ponteiros sempre aos pares nos elementos. Então, eu sempre vou ter um elemento atual e no elemento anterior eu vou ter o outro ponteiro chamado anterior. Então, eu preciso dessas duas atribuições para fazer para manter as referências, né, do encadeamento da minha lista. Então, sempre vou ter esses dois ponteiros caminhando aos pares aqui, né? Sempre em par. Um ponteiro atual e um ponteiro no elemento anterior. Então, se acaso eu não encontro o elemento que eu estou pesquisando, eu jogo os ponteiros para frente. Então, eu vou fazer essa situação acontecer até que o meu info seja igual ao elemento da pesquisa. Se o meu info for igual ao elemento da pesquisa, o que ele vai ter que analisar? A posição onde vai acontecer essa exclusão. Essa exclusão ela pode acontecer no início dessa minha lista. Então, supondo que eu tivesse esse atual no elemento início, tá, que é uma possibilidade, qual seria então a minha estratégia aqui para implementar? Eu teria que dizer que esse meu ponteiro início, então ele vai ir para o próximo elemento. Né? Por exemplo, se eu tenho 1, 2, 3 e 4 numa lista, eu estou dizendo então que, sendo 1 o início, eu estou dizendo que agora o 2 será o início. Estou mudando o ponteiro início para o próximo do elemento atual. O elemento atual é 1, o próximo dele é o 2. Então, mudo o ponteiro início para o elemento 2. Também vou fazer o tratamento do final. O fim estava apontando, né, o próximo dele estava apontando para o início. Então, eu vou dizer agora que ele vai apontar para o próximo desse atual de novo.
Então também mudei a referência lá do final. Então agora eu já tenho a minha lista circular sem considerar o primeiro elemento, o elemento que estava no início. Consequentemente, né, faço então a exclusão definitiva do elemento, atribuindo aí nulo para esse meu ponteiro atual por meio da função free. Uso um break aqui para sair do laço de repetição e faço exclusão, nesse caso, se for o elemento do início. Então, se o atual é igual ao início, eu vou colocar o meu ponteiro início no elemento seguinte, nessa linha aqui. Vou dizer que o próximo do elemento fim vai apontar para o novo início, que é o próximo do atual, e vou finalmente apagar o elemento que está no meu ponteiro atual ali, onde o meu ponteiro atual está apontando, para que ele saia da minha memória. Agora, caso o elemento seja encontrado, mas ele não esteja no início, qual que é a atribuição que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dizer o seguinte, olha, então, já que você não é o elemento no início, vamos supor que ele seja um elemento no meio dos outros, entre os outros, por exemplo, tenho 1, 2 e 3, eu quero excluir o 2. Então, quando ele chega nesse momento, eu vou ter o ponteiro atual no 2 e o ponteiro anterior no 1. Então, eu estou dizendo que o próximo do 1 vai ser agora o próximo do 2. Quem que é o próximo do 2? Seria o 3. Então, o próximo do 1 vai ser o elemento 3. Assim, eu faço exclusão de um possível elemento 2. Aí, para finalizar, se o meu atual tiver no final da minha lista, isso é uma situação bem interessante de a gente tratar aqui, porque eu tenho que manter esse meu ponteiro fim dentro dessa minha lista encadeada, participando ali do processo de inserção depois. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, se o meu ponteiro atual for igual ao ponteiro fim, se ele estiver apontando para o mesmo elemento, eu vou dizer que o fim vai ir, então, para o anterior. Tá? Porque eu estou excluindo o elemento que está no fim, numa suposição aqui, e estou colocando, então, esse ponteiro fim para o anterior, porque esse anterior será o novo fim da minha lista. Faço assim, então, a exclusão do elemento que, porventura, seja o último elemento dessa minha lista circular. Para completar, função free no meu ponteiro atual e break para acabar com o laço de repetição, aqui, a execução do laço de repetição. Bom, essa seria a implementação das 4 funções básicas que a gente tem aqui de manipulação de dados nessa nossa lista circular e cadeada. Vimos aqui inserção, consulta, remoção e apresentação dos dados, além da inicialização da minha lista. Obrigado e até a próxima.